A UDESC FM apresenta Momento Cidadão do Mundo. Tudo o que você precisa saber sobre intercâmbio internacional. Apresentação Erlei Rainer. Apoio UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. E Fundação Cultural de Joinville. Olá, estamos começando mais um Momento Cidadão do Mundo. O desenvolvimento de uma carreira profissional de sucesso requer uma boa base, principalmente quando se almeja atuar além das fronteiras do Brasil, seja participando de um processo seletivo internacional ou trabalhando em uma empresa internacionalizada. Uma formação sólida desde o ensino fundamental, ter fluência em outros idiomas e possuir uma excelente formação universitária são essenciais para conquistar as melhores oportunidades. As experiências profissionais anteriores também são um diferencial e os candidatos, já com alguma vivência profissional, têm maiores chances de serem selecionados. E uma boa forma de se adquirir essa experiência desde cedo é trabalhando como aprendiz. Aprendiz é um jovem que estuda e trabalha, recebendo ao mesmo tempo formação na profissão para a qual está se capacitando. Ele deve estar cursando a escola regular, caso ainda não tenha concluído o ensino médio, e estar matriculado e frequentando instituição de ensino técnico profissional. Acompanhe agora o depoimento de uma ex-aprendiz que iniciou a sua carreira em uma das maiores fabricantes de linha branca do mundo. E para falar sobre a experiência como jovem aprendiz, nós recebemos hoje aqui a Daniela Batista Silva, de 20 anos, que é estudante de psicologia na Univille. E ela trabalha atualmente como estagiária na área de recursos humanos da Whirlpool, em Joinville, mas ela passou por esse período como jovem aprendiz e ela vai contar para nós aqui como é que foi essa experiência dela. Olá, Daniela, tudo bom? Bem-vinda ao Momento Cidadão do Mundo. Olá, boa tarde, obrigada pela oportunidade da participação e de contar um pouquinho da minha experiência como jovem aprendiz. Daniela, conta pra gente inicialmente como que surgiu esse teu interesse em trabalhar como dentro desse programa Jovem Aprendiz da Whirlpool. Bom, na verdade, eu sempre tive o desejo de trabalhar, de ser alguém independente, e então eu soube foi divulgado então, né, o programa Jovem Aprendiz. Eu fiquei sabendo, pois o programa ele é divulgado internamente, também externamente, e surgiu o interesse de eu participar para que eu pudesse ter a minha primeira experiência profissional. E você teve alguma indicação de alguém, de algum familiar, de algum conhecido dentro da empresa? Então, o programa ele acontece e as pessoas que fazem a inscrição, elas podem fazer a inscrição através de uma indicação de alguém que trabalha na empresa. Não precisamente um parente ou alguém da família. Precisa que seja alguém que trabalhe na empresa. Eu tive a oportunidade de que o meu irmão, ele trabalhava na empresa e ele me indicou para trabalhar como jovem aprendiz. E o processo do jovem aprendiz, ele tem várias etapas. E como é que foi essa tua participação? Então, desde a tua inscrição até a participação nos diversos testes. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Você ficou muito nervosa, preocupada, ou foi tranquilo? Como é que foi? Bom, assim, como é a primeira experiência, a primeira oportunidade, eu acho que é natural a gente ficar nervoso e ansioso e ficar pensando, será que vai dar certo? E foi assim, eu me inscrevi. E aí o Senai, ele tem um processo seletivo, né? Então você faz a prova seletiva e eu esperei ansiosa pelo resultado da prova, fui aprovada e iniciei o curso, o curso de assistente administrativo no Senai Sul. E então, após o início do curso, as empresas chamam para fazer entrevista e passar pelo processo seletivo para trabalhar na companhia, né? Então, eu fui chamada também para o processo seletivo na Whirlpool e tiveram todos os procedimentos, né? Dinâmica, e aí após a dinâmica tiveram entrevistas com vários gestores e aí também após a entrevista a gente ainda não ficou sabendo se foi aprovado, se não foi aprovado. Eu lembro que na época eu fiquei muito ansiosa e
os gestores, eles apresentam as áreas, então eu fiquei encantada com várias áreas e eu fiquei pensando, nossa, qual área será que eu serei escolhida? E foi uma experiência muito boa, tanto a espera até o momento em que eu recebi o retorno da empresa, dizendo que eu fui aprovada e que eu iniciaria então em fevereiro, né? Que legal, bacana. Eu imagino a ansiedade que você sentiu, porque foi, como você falou, a sua primeira experiência, e você tinha que idade nessa época? Eu tinha 15 anos, ia fazer 16 já nos próximos meses, assim. Você estava cursando o ensino médio ainda? Isso, eu estava cursando o 3º ano do ensino médio. Olha só. Então, realmente é um desafio grande para alguém que está começando a carreira, enfrentar todo esse processo de testes, entrevistas, dinâmicas de grupo realmente bem desafiante. Para qualquer pessoa em qualquer idade, na verdade, né? Então, recapitulando, você fez primeiramente uma prova e depois você fez dinâmica de grupo e, por fim, entrevista. Isso, com gestores. Com gestores de várias áreas que selecionam para ter um aprendiz na área, né? Ok. E você então não pode definir qual área que você quer. Durante o próprio processo é que você então vai ser designado, o candidato é designado para determinada área. Sim, durante o processo, enquanto você faz as entrevistas, os gestores eles vão perguntando qual área você se interessou, qual área você gostaria de atuar, o que você se encantou e tal. E aí depois eles tomam uma decisão, né, de qual pessoa tem o perfil para cada área, qual se desenvolveu melhor e qual tem o perfil mesmo para cada área, e eles fazem a escolha internamente e então daí eles comunicam o candidato, né? Ok. Bom, você foi para a área administrativa. Isso. Ok. E como é que foi essa experiência? Passado esse primeiro desafio do processo seletivo, como foi a experiência durante esses 10 meses, porque foram 10 meses que você trabalhou como jovem aprendiz, né? Hoje você está como estagiária, depois vamos falar um pouco sobre isso também, mas como foi esse dia a dia como no teu primeiro trabalho? Então, como era uma nova experiência, eu não tinha muito conhecimento, na verdade eu não tinha nada de conhecimento, né? Até esse programa ele é muito bom, pois ele desenvolve o potencial que você tem sem saber que tem, na verdade, né? A primeira experiência ali que você linka o seu conhecimento que você adquire no curso e você coloca em prática nas 4 horas em que você trabalha na empresa, né? Então, foi mesmo um processo de aprendizado. No início, assim, eu ficava muito assustada, assim, que eram muitas coisas que eu imaginava, nossa, é muito difícil, mas assim, no segundo dia eu já percebi que não, é algo normal e cada dia eu fui me encantando mais com as experiências, com o conhecimento que no curso eu tinha e eu achava, nossa, tô aprendendo, nunca vou usar isso. E não, lá na empresa eu colocava em prática tudo aquilo que eu aprendia. Foi realmente uma experiência muito boa. E o relacionamento com os colegas, porque é uma experiência também totalmente diferente do relacionamento que você tinha na escola. Passou a integrar um ambiente profissional com pessoas de diversas idades, e no caso da Whirlpool ainda pessoas, imagino, até de nacionalidades diferentes ou de regiões diferentes do país. Como é que foi a tua adaptação nesse ambiente? Bom, como é um programa que é direcionado para pessoas que ainda não têm experiência, pessoas que passam o processo e que iniciam, elas são recebidas de uma forma muito acolhedora. Então, todos os profissionais, por mais que eles sejam muito mais experientes, eles te tratam como pessoas que estão ali para aprender, para desenvolver e também para agregar alguma coisa, entendeu? Então, foi muito bom, assim, porque é ali que eu aprendi a ter
relações, ali que eu aprendi a me comunicar, formas de desenvolver, buscando ajuda de outros, buscando ajuda de quem poderia me ensinar. E eu lembro que eu pensava muito em buscar pessoas que me ajudariam a aprender mais, porque eu queria muito aprender e desenvolver. Eu sempre quis muito ouvir o que as pessoas tinham para falar para mim, o que eu podia melhorar, o que eu podia desenvolver. Eu vi esse programa, esse desafio na minha vida como algo que agregasse conhecimento para que eu pudesse levar longo tempo, porque foi uma primeira experiência. E eu acho que a primeira experiência sempre é marcante na vida da pessoa. Então, quando eu estiver lá em um cargo maior, eu vou lembrar que eu fui aprendiz e que eu aprendi naquela experiência, entendeu? De trabalho, em que área administrativa você trabalhou? Bom, eu trabalhei na área de recursos humanos e a minha rotina era na verdade, era tudo que eu ia aprendendo no curso. Então, por exemplo, eu auxiliava nas rotinas administrativas, como programas internos, como a gente tem um programa de reconhecimento, então eu auxiliava em homenagens, auxiliava a preparar todo o material, pagamentos, 5S, organização, ideias de melhoria, rotinas administrativas, nada muito além do que aprendido no curso, entendeu? Tudo que eu aprendi no curso era colocado em prática de uma forma consistente no trabalho. Então, à medida que você ia aprendendo no curso do Senai, você ia desenvolvendo na isso empresa. Internamente. Isso. Interessante. Bom, depois desse período de 10 meses, você encerrou o programa e você passou a continuou trabalhando numa empresa que prestava serviço para a Whirlpool, correto? Isso. Na verdade, quando o meu contrato encerrou, eu saí da empresa, fiquei 2 meses fora, e então uma pessoa que trabalhava decidiu sair da empresa, né? Trabalhava nessa empresa terceirizada que prestava serviços conveniada, né? Que prestava serviços à Whirlpool. E então, por conhecer o processo, também porque eu auxiliava nessa gestão, eu recebi o convite de voltar e assumir o posto dessa pessoa, né? Já um primeiro convite, um primeiro trabalho já como efetiva, como uma funcionária normal. Isso. Já com uma responsabilidade um pouco maior. Já fruto dessa tua experiência como jovem aprendiz. Uhum. E depois, quanto tempo você ficou nessa empresa? Porque você voltou, atualmente você está na Whirlpool novamente, agora como estagiária de recursos humanos. Uhum. Conta um pouco pra gente como é que foi esse retorno. Então, a minha experiência com a Whirlpool eu digo assim que é maravilhosa. Eu digo que eu não me vejo fora, entendeu? Então eu fiquei nessa empresa durante um tempo e essa empresa acabou saindo da Whirlpool, né? E eu saí junto. E aí, fiquei 1 semana fora, então eu recebi o convite para trabalhar na área ambulatorial. E eu trabalhei no ambulatório durante um tempo, no ambulatório interno. Da Whirlpool? Da Whirlpool, aí, diretamente. E então aí eu soube do processo seletivo para o programa de estágio, que era algo que eu queria muito desde bastante tempo, desde quando eu comecei a faculdade era o que eu queria, né? Então, agregar o conhecimento que eu tinha na faculdade no meu trabalho também. E aí eu me inscrevi no processo, né? Participei e hoje, atualmente, eu sou estagiária na área de recursos humanos. Que é a área que você escolheu para... Que é a área que eu escolhi... desenvolver como profissional. Isso mesmo. A área que eu escolhi para me desenvolver como profissional e para buscar conhecer ainda mais daquilo que eu quero para minha vida profissional mais para frente, né? Nós aqui até divulgamos, agora recentemente, em agosto e setembro,
até início de outubro, a Whirlpool estava com os programas de trainee, os programas de estágio em aberto. Nós divulgamos aqui no Momento Cidadão do Mundo, até entrevistamos uma diretora sênior de RH do grupo Whirlpool, e é muito bacana, né? A oportunidade que uma companhia como a Whirlpool possibilita, oportuniza para jovens, né, desde tão cedo, né? O programa Jovem Aprendiz é a partir dos 16 anos, dos 16 aos 22 anos, e é uma empresa internacional. Você, Daniela, como é que você, por exemplo, se visualiza se relacionando com profissionais, né, colegas de trabalho de outras nacionalidades? Você já fez um intercâmbio, já pensou em fazer um intercâmbio? A questão de aprender novos idiomas, como é que você vê essa questão? Até porque para alguns cargos da empresa, da Whirlpool, o inglês, por exemplo, é um pré-requisito, né, para alguns cargos de trainee, algumas funções, não todas, e de estágio também. Como é que você visualiza essa nova realidade, né, que no Brasil e também na Whirlpool, de ter assim tantas oportunidades de você se desenvolver como uma profissional internacional? Bom, então, eu penso muito sobre isso porque o programa de estágio, ele é muito valorizado, né? Ele recebe um investimento muito grande em questões de comunicação e de incentivo a participar, porque ele agrega um grande desenvolvimento e ele te proporciona um grande desenvolvimento, né? E eu penso bastante, assim, que o programa de estágio, ele abre portas para você crescer na companhia. Então, eu penso muito em desenvolver novos idiomas, em estudar novos idiomas, e eu vejo, assim, eu tenho o objetivo de crescer profissionalmente, entendeu? Você já pensou que você pode participar de processos, ser responsável por processos seletivos internacionais, ou de ser a responsável dentro da empresa por preparar os funcionários que vão ser expatriados, né, que vão ser enviados para outras unidades da Whirlpool? Isso é uma responsabilidade de um setor de recursos humanos, e a Whirlpool, por ser uma empresa internacional, acaba fazendo com que essa situação seja muito frequente. Tem muitos funcionários da Whirlpool que são expatriados, que vão trabalhar em outras unidades, né, às vezes recebem um preparo anterior para participarem desse, exercerem essa função, sua função fora do país durante um período. Isso é uma coisa que você poderá vir a desenvolver também. Sim, eu acredito que eu sempre estou disposta a aprender mais, a melhorar. Meu objetivo é estar sempre me preparando para novos desafios. Então, eu penso muito em me desenvolver ainda mais, estudar mais e... Qual a orientação, qual a dica, as dicas que você daria para esse jovem, para que ele possa, digamos, ter um bom desempenho no processo seletivo, por exemplo? Então, o que eu diria é que participem, porque é realmente uma experiência extraordinária. Ela abre portas, ela te faz ter um conhecimento, talvez por ser uma empresa multinacional, né, a Whirlpool, te abre novos horizontes, assim, você consegue enxergar o que talvez em uma empresa pequena você não conseguiria, né? Talvez oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E o que eu digo para ajudar na seleção, acredito que seja você mesmo, busque ser interessado, mostrar vontade, e se dedicar ao máximo que conseguir para buscar sugar do programa o que ele tem para te ensinar, entendeu? Porque é um aprendizado. Muito legal. Bom, então recebemos aqui Daniela Batista Silva, estudante de psicologia da Univille, atualmente estagiária de recursos humanos no grupo Whirlpool. E
né? Foi jovem aprendiz no ano de 2012. Daniela, muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Cidadão do Mundo. Obrigada a vocês, um abraço. Agenda Momento Cidadão do Mundo. Fique por dentro dos eventos e oportunidades de estudo e estágio do exterior. O curso de nutrição do Centro Universitário Católica de Santa Catarina promove a Semana Acadêmica Sabor, Ciência e Cultura. A programação contempla o estado da arte em 3 grandes áreas de atuação: alimentação coletiva, nutrição clínica e saúde coletiva. O destaque da programação é a presença de representantes do movimento Slow Food Amalfitano, da Itália, e do Centro de Cultura e História Amalfitano, que irão abordar os conceitos da dieta mediterrânea e o movimento Slow Food na costa amalfitana. A Semana Acadêmica acontece de 17 a 20 de novembro, das 8 às 11h30 da manhã, no auditório da Mitra Diocesana de Joinville, Rua Jaguaruna, 147, Centro. O evento é aberto a toda a comunidade e é gratuito. Para mais informações sobre a programação, acesse o site da Católica Santa Catarina. Faltam alguns meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o maior evento esportivo do planeta e que vai mobilizar milhares de pessoas de várias nacionalidades. Você já pensou em trabalhar na organização das Olimpíadas? Já? O Comitê Olímpico vai contratar mais de 5.000 pessoas com todo tipo de formação profissional e com salários que vão de R$ 1.500 a R$ 6.000. Para concorrer a uma vaga é preciso ter 18 anos ou mais e o ensino médio concluído. Algumas vagas exigem fluência no idioma inglês. Acesse a fanpage da Feira Cidadão do Mundo para se inscrever e obter mais informações. O cadastro é gratuito. Você ouviu o Momento Cidadão do Mundo. Tudo o que você precisa saber sobre intercâmbio internacional. Todas as terças às 1h30 da tarde e às sextas às 8 da noite. Aqui na UDESC FM. Ouça também no www.udesc.br. Participe mandando sua pergunta para momentocidadãodomundo@gmail.com ou através do Facebook na fanpage Feira Cidadão do Mundo. Momento Cidadão do Mundo. Apoio UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina em Joinville e Fundação Cultural de Joinville.